Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast In The House. Aqui é o lugar onde fé, propósito e conversas reais se encontram. Hoje eu tenho a alegria de receber a Rejane Cordeiro. Ela tem uma história linda, uma história de restauração, uma história de sucesso. Seja muito bem-vinda, é uma alegria imensa ter você aqui. A Rejane é uma daquelas pessoas extraordinárias. Então, eu a convidei, ela aceitou o convite. Rejane, seja muito bem-vinda. Anderson, eu quero te agradecer em primeiro lugar, né? É uma honra para mim receber o teu convite e poder contribuir, compartilhar. E eu estou muito feliz e muito grata em estar aqui com você hoje. Vocês são especiais. Você, o Guilherme, Gabriel, são especiais para nós. Obrigada. Rejane, a gente pode começar aqui nosso bate-papo. Você falar como você vê. Eu sei um pouco da sua história, eu sei que a sua história é linda, mas para o pessoal que nos assiste em casa, né, conhecer um pouco você, conta de onde você veio. Você é do interior do Paraná, eu também sou do interior do Paraná, né? A gente vem para a cidade, para a capital, para, né, como a gente falava antigamente, para tentar a vida, e as coisas acabam dando certo. E a gente também sabe que é a mão de Deus em tudo isso, né? Então, gostaria que você começasse contando um pouco da sua história e depois a gente vai aí para as questões profissionais. Claro, com certeza, Anderson. Então, assim, eu sou da roça, na verdade, do interior mesmo, né? Nascida e criada na roça. E eu vim para cá com 17 para 18 anos. Perto de Campo Mourão, né? Isso, Nova Cantu. Pode procurar que existe. É uma cidade que tem 3, 4 mil habitantes, não mais que isso. Então, eu sempre dou como referência Campo Mourão, mas ainda ficava um pouco mais distante. E aos 17 para 18 anos, terminando os estudos, né? Então, a gente lá, a vida não para estudos não era assim propício, não tinha muitas oportunidades. Então, a gente tinha que tentar em algum lugar. E como eu já tinha alguns familiares que tinham vindo para Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba, eu sonhava com a cidade, com essa cidade cheia de prédios, né? Então, exatamente, e é apaixonante, assim, logo que eu cheguei aqui. Óbvio, a Regi não veio falando assim, ela veio falando porta, fumo, nós voltamos, né? 17 anos, aquela menina que amava receber gente em casa, então chegou aqui, para mim foi um choque logo de início. Mas, com a ajuda de Deus, como você falou, muito breve, assim, eu acabei me acostumando com aqui, né? Tirando o frio também. Mas essa é a minha trajetória. Vim lá da roça mesmo para a cidade grande. E quais foram os desafios, né, desse processo? Você veio para terminar os estudos em Curitiba, essa parte que eu não entendi bem. E aí você veio já trabalhar aqui em Curitiba? Como que foi isso? Então, Anderson, eu vim, na verdade, assim, tentar a vida, como você começou falando, né? É ter oportunidades de mudança. Eu tinha perdido minha avó com 15 anos de idade, então tava só eu, meu avô e alguns tios meus que ainda moravam lá. E lá não tinha, assim, trabalho, né? Então eu falei assim, eu quero ter a chance de ter tentado. Então quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui trabalhar de soldadora. Soldadora? Sou soldadora, sei fazer várias soldas, desde solda ponto mesmo? a qualquer tipo de solda que você precisar, você vai fazer, né? Então, foi meu primeiro trabalho que eu consegui com 18 anos de idade. Sou grata a Deus. Você já conhecia o Guilherme aí nesse período ou não? Não. Aí a Regi não conhecia. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, pagar o preço de estudar. Então, eu trabalhava durante o dia e à noite fazia cursos e estudava. E sempre eu tenho comigo assim que tudo que a gente faz com excelência, né? Então lá eu trabalhava na roça, sol a sol. Quando você fala, pera aí, Regi, quando você fala trabalhar na roça, acho que muita gente não tem muita ideia do que é trabalhar na roça. Sim. Pela sua região, talvez colher algodão. Isso, né? Eu trabalhei no fumo, instalar fumo, né? E quando você vê um cigarro assim pronto é uma coisa, né? Mas lá a gente tem a plantação, né? Sim. É uma plantação. Algodão também, carpi também, até feijão também, que hoje nem existe mais isso, mas a gente fazia isso também. Trabalhei muito nisso. E aí, quando eu cheguei aqui, por mais que a gente fala, trabalhar com solda, nossa, mas para mim era... Sim, era uma formação profissional, né? Sim, e outra, né? Trabalhava ali na sombra, sentada, então para mim era mil maravilhas, porque lá eu trabalhava no sol e tudo mais. Então, com 18 anos, às vezes as pessoas brincam, a sensação que dá é que você tem mais idade, mas é que a gente começa muito cedo lá, né?
E tirar leite também. Então, eu tirava leite, né? E sempre trabalhando para outras pessoas, não na sua própria propriedade. E no sítio que nós estávamos, a gente tirava leite, né? Entendi, que era o sítio da sua família. Isso, e daí trabalhava para fora também. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar nesse trabalho que eu comecei, que foi o primeiro que eu encontrei, mas eu fiz sempre com muita excelência. Então, logo me tornei supervisora ali de setor, ficava até mais tarde, contava estoque. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência com carteira assinada, vamos dizer assim. CLT. CLT. Uhum. Legal. E a gente sabe que você foi um período de muito aprendizado, né? Sim. Sair de uma cidade pequena, que o caminho natural ali seria Campo Mourão, talvez Maringá, que fosse mais perto, Isso. mas se decidiu vir para uma cidade grande como Curitiba, então teve muitos aprendizados ali, né? O que você considera fundamental aí nessa sua trajetória profissional até esse ponto? Depois a gente continua daqui, continua como você chegou aonde você está hoje. O que foi fundamental? Você deu um exemplo bom. Você já citou que é a excelência. Você sempre foi excelente em tudo que você faz. E até hoje é assim, né? A gente era cobrado muito disso, né? Como eu disse, eu perdi minha avó quando eu tinha 15 anos. Eu tinha que cuidar da casa, estudar e ainda trabalhar na roça nos momentos que dava ali, né? Então, a gente sempre foi muito cobrado de ter essa força, essa resiliência. E eu sou muito grata a isso, porque quando eu cheguei aqui, eu só aprendi uma nova função, mas trazendo os princípios que a minha família me ensinou, né? Que o trabalho sempre foi um ponto muito forte na minha família. E eu até, às vezes, quando eu vou contar isso, eu falo assim, e nós, naquela época, não tínhamos acesso a shopping, Sim. celular, computador, não. Nós éramos uma família simples. Então, assim, estar na roça, comer, a gente é o famoso boia fria, né? Fria. E naquele momento, a gente sentar debaixo de uma árvore, a gente almoçar todo mundo junto, contando uma piada, dando risada, para nós era leve, porque a gente não conhecia outro mundo, né? Então, quando eu cheguei aqui e eu fui fazer o que eu fui fazer, eu só transferi, eu não carregava como um peso. E depois eu descobri, Anderson, você falou que a gente vai tocar nesse assunto depois eu descobri que o segredo é a gente curtir o processo e não o fim. Né? Então, eu sempre curti o processo. Em tudo que eu fiz, eu olhava para o processo, era um dia de cada vez. Exatamente. Foi fiel para o processo. Isso aí. Mas aí tem um pulo, né? Hoje você não sei exatamente a sua função, mas você é sócia, diretora de uma das unidades da Demicon aqui em Curitiba. Mas tem um intervalo aí, né? Tipo, como que você chegou até esse ponto aqui que você é uma diretora de uma unidade da Demicon? Então conta um pouquinho. Eu sei que você desenvolveu um curso, né? Esse curso vendeu no Brasil inteiro, teve muito êxito, mas como que aconteceu hoje? Sem falar que foi um milagre, né? Sim. Coisas que Deus faz. Isso. Eu falo que Deus ele apresenta as conexões e nós temos que ser fiel às conexões que Deus nos apresenta, né? Eu sempre trabalhei algo desde que eu conheci Jesus e eu deixo gravado isso aqui porque foi uma mudança de chave, de princípios, valores. Tudo isso só agregou mais na minha vida. E um dos princípios que eu sempre honrei na minha vida foi a honra às pessoas que nos levam para o próximo nível, né? Então, eu criei bons relacionamentos nesse percurso todo. E eu falo assim, eu era uma boa aprendiz. Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá com solda, eu não ficava de mimimi nem dando desculpa. E a mesma coisa eu fui aplicando na vida. Então, eu comecei com um desejo, eu falo que Deus ele coloca em nós o desejo de realizar. E eu comecei com um desejo de estudar, sair daquele mundo da solda ali, da produção e ir para ser uma secretária, por exemplo. Aí eu fui almejando novos patamares, novos andares. Depois que você saiu da solda como soldadora, você foi para fazer o quê? Eu fui ser secretária de um advogado. Isso, para ganhar menos, mas para aprender mais. Entendi. Né? Então eu sabia que se ganhar menos ia ser temporário. Então, quando eu saí dali, eu fui para essa minha primeira experiência de escritório. Então, como eu disse no início, eu falava muito errado. E para mim foi, assim, algo muito... Foi um desenvolver na prática. Então, eu comecei a ler coisas que eu odiava fazer.
Então, eu comecei a ler, me obriguei a ler. Hoje eu amo leitura, hoje eu sou apaixonada por leitura. Eu tô lendo 3 livros. Isso que eu ia perguntar. É, Quais livros você está lendo hoje, Rede? Hoje eu tô lendo A Bíblia e a Gestão de Pessoas, Uma Vida com Propósito. E eu terminei recentemente Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Então, eu tava lendo os 3 juntos, né? Agora ficou 2, mas eu já vou colocar o outro agora. O que é legal é que esse livro, 40 Dias com Propósitos, ele faz parte de uma iniciativa da igreja onde a gente congrega, né? Então, todas as mulheres da igreja estão lendo juntas. Isso mesmo. É muito bom essa parte também. E então, hoje eu amo leitura, né? Então, eu vejo que o grande segredo do chegar até aqui é a construção de bons relacionamentos, ser fiel em cada processo e desenvolver, querer desenvolver a habilidade que falta. Porque eu creio muito assim, Anderson, que as pessoas elas foram feitas para contribuir. Você foi feito para contribuir na minha vida e eu para contribuir na sua vida. Então, quando a gente entende esse princípio, eu não julgo as pessoas, mas eu aprendo com elas. Eu aprendo com a vivência da pessoa. E aí eu fui desenvolver habilidades em estudo, né? Então, sou formada em gestão comercial também. Quando você veio do interior, você tinha terminado o segundo grau, o ensino médio. Segundo grau, ensino médio, exatamente. Aí você começou a estudar. Isso, fiz administração, daí fui fazer gestão comercial. E tudo assim, fazia faculdade, mas pagava com o trabalho que eu trabalhava ali durante o dia. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E sempre foi assim. E foram mudando somente os estudos, né? Então, fiz muito curso de desenvolvimento pessoal, isso também, sou formada em analista comportamental hoje também. Então, e eu entendi assim que o negócio, eu amava pessoas, sempre. A minha avó sempre foi muito acolhedora, pessoas viajavam para ir acampar no nosso sítio lá, né? Então, eu carreguei isso. Então, eu sempre gostei muito de estar com pessoas, sempre, sempre. E eu fui entender o porquê, daí eu fui descobrir essa questão do perfil comportamental. E quando eu vim para a igreja, eu comecei a fazer muitas ações sociais junto à igreja, né? E eu também comecei a gostar mais ainda dessa parte. Então, quando você diz assim, eu falo que o seu negócio, o meu negócio, o seu negócio, ele é formado por pessoas. Então, eu tenho que entender de pessoas. Mas qual que é a primeira pessoa que eu tenho que entender? Sou eu. Né? É isso aí. Então, foi esse autoconhecimento que eu fui buscar. E como foi, conta pra gente aí, como foi essa história do curso que você desenvolveu e que vendeu no Brasil inteiro? Bom, Anderson, Vamos dar um salto aqui agora, né? Então, assim, como eu fui ser secretária, a minha área administrativa, né? Eu fui contratada por uma empresa e eu peguei varicela, daquelas bolinhas. Aquelas bolinhas. E eu fui mandada embora por telefone. Então, assim, o meu esposo... Aí já entra o meu marido, a gente já estava casado. Aí, recém, assim, casados, fazia pouco tempo. E entrei em desespero, né? Eu falei, como é que a gente vai pagar aluguel e tudo mais? Morávamos numa casa bem simples. E daí, algumas amigas, como eu te falei, eu fazia amizade no ônibus, pra você ter noção, né? Então, assim, eu carrego até hoje muitas pessoas de amizades no ônibus, assim, que a gente fez. E aí eu liguei para algumas pessoas e falei, olha, tô desempregada e tal, e apareceu 2 vagas de emprego para mim, tá? Apareceu a vaga de emprego para eu ser caixa numa empresa de loja de roupa e para eu ser uma degustadora no mercado. Promotora. E aí eu falo assim, quando você tem uma fé, eu levei isso para Deus, eu coloquei isso diante de Deus. E eu senti no meu espírito de ir para essa ação. Liguei para a pessoa, agradeci a vaga que ele tinha me passado, né? Eu tinha sido aprovada no processo, mas eu falei para ele que eu ia porque o senhor estava me direcionando. Você escolheu a mais improvável. A mais improvável, que era de 1 mês. E aí, nessa de 1 mês que eu fui, eles gostaram do meu trabalho, mas aí eu vi aquelas vendedoras entrando com um salto desse tamanho, naquela época eu ainda usava sapatinho, com um salto desse tamanho, assim, eu falava, meu Deus, eu quero ser vendedora, aquele perfume. Eu falava, eu quero ser vendedora, é isso que eu quero ser vendedora. E aí o rapaz que me trazia os queijos para eu fazer a degustação, que era uma degustação de 1 mês, eu já estava no quarto, porque vendeu tanto que eles prolongaram. E essa ação acontecia em alguns mercados de Curitiba. Nos festivals. Era um mercado mais, né, seletivo, porque era um queijo grana padano, era algo mais específico. E aí, começou a entrar esse desejo de novo de ser vendedora. Eu vou ser vendedora, porque vendedor ganha bem, vendedor ganha bem.
Eu nem sabia o que era isso na vida, mas eu queria ser isso. E aí eu peguei e liguei na empresa que me contrataram e falei assim, olha, eu vou entregar esse mês meu aqui, que eu tô fazendo a ação, mas eu quero ser vendedora. Ela falou assim, mas aqui não tem como, você não tem experiência ainda com vendas. Eu falei, não tem problema, eu vou ser vendedora em outro lugar, mas eu vou ser vendedora, eu quero ser vendedora. E aí eles falaram assim, bom, a gente está com um projeto de implantar um televendas dentro da nossa empresa. Vamos ver se o sócio aceita, se aceitar a gente faz o teste com você. Eu falei, tá bom. Mas eu não criei esperança, porque era uma empresa consolidada, tinha vendedores renomados. Mas aí, numa sexta-feira, ele me liga e fala, não, pode vir, você vai passar por um treinamento. Eu tô resumindo aqui, gente, porque é uma longa história. Aí, ele me chamou pro treinamento, fiz o treinamento, sentei na última fileira, lembro como se fosse hoje. E todos aqueles vendedores, aqueles vendedores assim, me assustou, Sim. deu gelo no coração. Sim. Mas eu topei o desafio e eu entrei fazendo televenda. 7 anos depois que eu estava nessa empresa. Você ficou 7 anos nessa Fiquei empresa? 7 anos. Era uma ação de um mês. Lembra? Sim, um mês, daí você ficou no quarto, quinto mês, e aí você já decidiu ser vendedora. E daí eles me deram essa oportunidade de implementar o televendas. E aí eu Então, fiquei quase 7 anos. Quase 7 anos. Quase 7 anos. Porque eu engravidei, tive meu filho, e um dos desejos do meu coração era ficar um tempo com meu filho. Sim. Eu estava desesperada, assim. E eu fui com oração. Sim. E o senhor falou comigo. E eu pedi a conta. Eu já estava ali faturando, ali ganhando naquela época 7, 8 mil reais. Melhor vendedora, me tornei braço direito, viajei com ele para conhecer lugares. Então, assim, com excelência também naquilo que, né, eu estava ali, então fiz com excelência. Teve os desafios, mas eu fiz com excelência. Fui estudar vendas, eu nunca parei de estudar. Esse é um ponto. Eu sempre estudei e continuo estudando até hoje. Né, e vou continuar até. Então, assim, daí o senhor pediu para eu pedir a conta. Você Para sentiu isso no ficar seu com eu coração? senti isso no meu coração. E no sentir isso no meu coração, eu fiz a carta de demissão e fui com meu filho no braço, pedi a conta lá e ele não me deixou sair sem nada. Então, sou muito grata a ele por isso, porque ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele fez um acerto comigo. Eu nem imaginava o quanto eu ia receber. Mas logo depois que eu tinha pedido a conta, eu recebi uma proposta de entrar em sociedade com um cliente que tinha uma pequena distribuidora. Ele falou, você pode fazer isso de casa. E eu fui fazendo isso de casa, mas daí veio a pandemia. E nós atendíamos naquela época a rede Food de Curitiba. Né? Todo restaurante, enfim, pizzaria, food geral de Curitiba. E fechou tudo, né, Anderson? Então a gente sabe o que aconteceu. Então o faturamento que estava X, ele deu 1/3 desse faturamento. Né? E as contas continuavam. Eu estava com um bebê pequeno ainda em casa. Falei, bom, eu não me desesperei, eu falei... E o Guilherme tinha atividade profissional dele em paralelo. Isso, sim. Então, assim, ele estava trabalhando na época na Polishop também como vendedor. Mas, assim, o nosso junto dava um bom... Viviam bem. Vivíamos bem. E, só que daí o que aconteceu? Quando veio a pandemia, caiu da minha parte. Só que antes disso... como cresceu muito os laticínios, daí eu trabalhando na sociedade com ele, que ele me deu toda a estrutura, e eu entrei com a minha carteira, a gente estava crescendo tanto que daí o Guilherme veio trabalhar comigo, né? Ele veio, porque daí não compensava mais, então ele veio ali para ajudar a gente junto. Só que daí veio a pandemia e nós dois estávamos no mesmo lugar. E aí, nisso, eu de verdade, Anderson, assim, eu fiquei em paz, porque eu falei, Deus pediu para eu pedir a conta, então alguma coisa vai acontecer. Então, toda essa história é para você entender como chegou o meu curso de ligação e prospecção. Eu tinha acabado de chegar numa célula e de madrugada eu recebo uma visão, um flipchart, me passando, parece que todo o conteúdo tudo que eu fiz em 7 anos foi resumido. Vídeos, tudo. E aí eu estruturei um curso me dado de madrugada. E uma conhecida minha, uma amiga minha, da Demilar naquela época, me chamou, que era Demilar antigamente, me chamou para dar treinamento para a equipe dela. E eu já estava com um treinamento pronto. E eu nem sabia disso. Então, assim, o treinamento nasceu assim, de uma experiência, de uma escolha, que eu tinha 2 opções lá atrás, que era para um mês, a fé ali. E aí chegou até aqui com toda a experiência, livros e todos os cursos, resumidamente, porque eu entendo que eu não tinha estrutura para criar um curso. Mas esse foi me dado e eu fiz também, mais uma vez, com excelência. Então, eu treinei muitas lojas da empresa e com esse treinamento todo acabou recebendo essa proposta de sociedade, né? E aí eu me tornei sócia
de uma das unidades, né? E agora a gente está com essa expansão. Foi assim que eu cheguei, nesse processo todo. Gente, essa história é fantástica. Eu já tinha ouvido essa história, mas eu confesso, Regi, quando há uma ação de Deus, né, mesmo que seja um caminho improvável, né, improvável. Não, você pode ser promotor aqui, né? E hoje a sociedade não vê com bons olhos, né? Promotor é um cargo passageiro, mas você citou aqui, eu fui fiel e eu fui excelente em todas as coisas, todas as áreas. Todos os momentos que eu fiz. Viver seja fiel no pouco. Sim. Então, desde que eu estava como promotora, né, eu me emociono falando nisso, mas eu fiz com amor. E a gente tem que... eu estava conversando com um amigo esses dias, Anderson, inclusive, né, falando do processo do Egito a Canaã, na terra prometida de Israel, né? Um processo de 7 dias, levou uns 40 anos, praticamente. Você sabe essa história mais do que ninguém. E quantas vezes na nossa vida, né, por reclamar, por olhar para trás, por medo, por vergonha, por falta de coragem, ou por qualquer outra desculpa que nós queremos dar, nós permitimos que o propósito morra. Porque isso tudo que aconteceu comigo não era só sobre mim. Lógico, minha família, minha vida, minha casa foi transformada. Sim. Mas é sobre as vidas. Foi transformada. E sobre as vidas dos meus consultores, dos meus líderes, famílias que estão sendo hoje abençoadas. Quantas pessoas envolvem Você já me contou esse número, mas eu quero que você fale para o pessoal. Mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas. Isso. E quantas pessoas indiretamente estão envolvidas no seu negócio? Quantas famílias? Lembra do exercício do C12? Mais de 100 mil pessoas. Então. É muita gente. Quanto tempo, Regi, quando você aceitou o convite para ser promotora do supermercado até hoje? 14 anos. 14 anos. Gente, isso... 14 anos. Eu conheço a Regi. A Regi como eu já falei, uma pessoa... Sabe aquela pessoa extraordinária? É a Regi. A Regi e o Guilherme são extraordinários. E eu fico muito entusiasmado com essa história, porque eu sei que qualquer pessoa pode sair do lugar que está. Qualquer pessoa. E essa fidelidade e essa excelência, ela pode ser desenvolvida, né? A Regi, ela já tinha isso. A Regi e o Guilherme, eles já são excelentes e fiéis. Parece que eles já nasceram dessa maneira. Mas isso pode ser desenvolvido, né? Pode ser desenvolvido. E a gente foi também desenvolvido em se permitir. O segredo é você manter um coração ensinável. Né? Eu ainda estou aqui para aprender. Eu acredito que o ego elevado não te leva a lugar nenhum. Eu acredito muito assim em aprender com o outro. Aprendo todos os dias, desde uma simplicidade de uma pessoa que está ali, né, servindo um café com um sorriso no rosto, a uma pessoa de alto escalão. Sim. Então, se manter com esse pensamento, eu vou aprender hoje. E aí, como eu te disse, Anderson, as famílias que envolveram nesse processo, então eu vou te contar apenas um testemunho, né? Uma pessoa que ganhava 1.800, a nota dela esse mês, dentro da nossa equipe, foi de 27 mil. 1 ano e 8 meses comigo. Então, assim, Regi, por que você está falando isso aqui em público e num podcast? Porque quando Deus levanta alguém com as suas habilidades, eu digo assim, igual você falou, nós já éramos assim, sim, mas assim, tínhamos muito a ser tratados, nos permitimos ser tratados. Isso, então, que não é só sobre você. E aí, quando você encontra um propósito verdadeiro pelo qual você acorda todas as manhãs, pode fazer chuva, pode fazer sol, porque muitas vezes eu deixei de almoçar com a minha família, muitas vezes, né? Hoje mesmo, hoje é um dia que eu saí de casa, meu filho estava dormindo e vou chegar só à noite em casa. Mas assim, você entender o propósito pelo qual você foi chamado, que não envolve só você. Então, todas as vezes quando eu acordo de manhã para ler um livro, para treinar, para orar, ter meu devocional com Deus, a presença do Senhor ali, eu falo, não é só sobre mim. E quanto esses meus líderes agora estão fazendo isso com outras pessoas. Então, você já está vendo a multiplicação. Então, às vezes você está aí e Deus coloca algo no teu coração, como Ele colocou no meu. E eu podia ter dito não para isso. Eu podia ter ficado no meu conforto, porque não foi fácil. Pois é prova disso. Sim. Os estudos, os sábados que eu deixei de ir em festa de aniversário, que eu deixei de dormir,
né? Então, assim, teve um sacrifício. Só que as pessoas, elas têm um olhar errado, porque as pessoas olham a Regi hoje, né? Mas não imaginam o preço que foi pago para chegar até aqui, né? Mas você também falou algo legal aí, Regi, que é a questão do propósito. Sim. Eu entendo quando você fala sobre propósito. Tem pessoas que entendem, mas não conseguem. Elas conseguem entender o propósito, mas não conseguem executar o propósito. Tem pessoas tem empreendedores, que eu acho que todo empreendedor ele precisa ter um propósito, que a gente tem aprendido no C12 isso, né? É sobre propósito, é sobre Deus. E tem alguns que aprendem antes da caminhada profissional, outros aprendem durante e outros aprendem lá no final. Como fazer? Como descobrir o propósito, Regi? Como descobrir o propósito para não sofrer tantos danos assim, sabe? Tanto comercialmente, profissionalmente. Tem algum segredo. Eu falo assim, sabe? As pessoas, elas usam muito isso, né? Vem descobrir teu propósito, até comercialmente falando. Mas eu vou falar, o teu primeiro propósito é honrar a tua casa. Honrar a sua casa. Anota aí, gente. Primeiro propósito. Honrar a sua casa. Quando você fala casa, quando você fala casa, você está falando sobre família. Família. O seu lar, onde você mora. Sua esposa, o seu esposo. Eu vejo muitas mulheres colocando uma carga, uma responsabilidade nas costas do marido. Muito forte. Não, você é o provedor, você tem que trazer o sustento. E entra num lugar de comodismo muito grande. Eu li um livro, Anderson, recentemente, A Mente Acima do Dinheiro. E nesse livro falava de um cara que ele matou ele e a família inteira. Porque o peso ficou tão sobrecarregado dele sustentar a casa sozinho, que ele se achou tão inútil quando ele perdeu o emprego, que ele acabou tirando a vida e a vida da família. Então, assim, e a gente sabe o que acontece. Então, assim, primeira coisa, honrar a sua casa. O que é honrar? Com as habilidades que você tem. Então, eu tinha uma habilidade de comunicação. E tudo que eu fui fazendo, desenvolvendo, todo o recurso, primeiramente, eu honrei minha casa. Meu esposo foi estudar, né? Então, a gente sempre teve ciclos que, às vezes, eu fazia mais. E estava tudo bem. E teve ciclo que ele fazia mais. E estava tudo bem, porque era para ambos. Porque, assim, vai um recado para marido e mulher agora, né? Que eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou todas essas coisas aí também. E vai um recado para vocês. Seu marido, você esposa, você marido, sua esposa, podem não estar na mesma velocidade. Vocês dois são um avião, mas podem não estar na mesma velocidade, mas estejam indo para o mesmo alvo. E às vezes um desacelera para o outro chegar, mas ambos estão indo para o mesmo alvo. O que pode dar errado? Às vezes você é um avião, um jato, e tua mulher também é um jato, tua esposa também é um jato, mas ambos estão indo para lugares diferentes. Não vai dar boa. Não importa se ambos são jatos. Você pode ser um jatinho, ou sua mulher um helicóptero, você pode ser um jatinho e sua esposa um helicóptero, mas desde que estejam indo para o mesmo lugar, uma hora se encontram. E é isso que a gente entendeu na nossa família. Todos os recursos iniciais foram para potencializar a nossa casa, a nossa família. Então, o primeiro propósito é você olhar para dentro da sua casa. Aí depois, você veja as suas habilidades que Deus já te deu. Quais são as habilidades? No que você tem facilidade? Sim. Olha lá quando criança, o que você gostava de brincar. Por exemplo, eu percebia, na minha trajetória inteira, que eu sempre fui capitã do time. Eu sempre estava liderando alguma coisa. É isso aí. Criança, tipo, no sítio. Ia jogar bola, aquela bola toda já, coitada, rasgada a bola, mas eu pegava a bola e, galera, vamos jogar e tal. Então, já separava o time. Era natural, desde criança, mas eu nem imaginava que um dia eu ia virar líder, que um dia eu ia, né, enfim, chegar onde eu cheguei, mas eu já tinha uma habilidade natural. Então, o que você... Meu marido, você coloca números na frente dele, ele transforma numa planilha incrível, tudo vira uma planilha incrível na mão dele. Ele tem um senso de processo fantástico, ele tem uma visão de planejamento fantástico, ele sabe planejar, ele sabe ver os detalhes que eu não vejo. Então, isso era desde pequeno. E hoje ele é o CFO da empresa. Hoje ele é o CFO, ele cuida de toda a parte financeira, sabe? Eu não tenho preocupação com isso. Então, eu sou muito executora na parte comercial. E ele, com essa parte administrativa, ele é fantástico. Então, assim, a gente às vezes briga com as pessoas, mas não usa o que elas têm para nos
compartilhar. Então, o segundo propósito é olhar para as suas habilidades. E aí a pessoa vai falar assim, mas Regi, hoje eu estou em CLT, hoje eu não consigo empreender. Você já está empreendendo no CNPJ de alguém? Uhum. Honre esse CNPJ. Lembra que eu falei que eu honrei os 7 anos que eu permaneci lá? Foi a porta que me abriu? Eu era a primeira a chegar, Anderson. Eu era a última a sair. Eu tinha aquele senso de dono. Eu nem sabia que existia essa palavra, mas hoje eu sei. Eu desenvolvi um senso de dono. Por quê? Eu sou cristã, gente, lê a Bíblia, então estava escrito na palavra assim, fazei tudo para o Senhor. Isso. Então, se eu estava trabalhando lá e ele poderia não me agradar em algumas escolhas dele, poderia ser até, às vezes, injusto com algumas coisas que eu achava na minha cabeça, mas eu estava honrando a Deus, então eu continuava. Eu era a melhor vendedora, eu mantive minha posição de melhor vendedora durante muitos anos. Mas no outro dia eu chegava às 7h30, era 8 horas para bater o cartão, 7h30 eu estava lá. Eu fazia o cafezinho, eu limpava o banheiro se preciso for, Sim. mesmo sendo a melhor vendedora da empresa. Sim. Então, e você continua com esse mesmo espírito até hoje, né? Até hoje. Então, qual hoje. que é o meu propósito? Regi, quando que eu vou viver o meu propósito? Eu falei no início, não fica olhando para o alvo só. Viva o processo, ame o processo, ame acordar cedo e arrumar a tua cama. A gente brinca, tem um livro que fala sobre isso, né? Ame acordar cedo, ler um livro. Ame acordar cedo e chegar na tua empresa, às vezes é só você empresa, né? A gente brinca, eu empresa. Ame chegar e fazer uma reunião com você mesmo. Não reclame das pessoas que você tem, não reclame da tua equipe, do teu time, porque ele é a imagem sua. Isso. O quanto você tem se doado em conhecê-los melhor e pagado o preço, porque tem que pagar o preço para isso. Veja, aqui você tocou em vários pontos aqui que a gente poderia ficar conversando aqui por muito tempo, mas você tocou num ponto bem importante aqui, que aí vamos colocar o óculos aqui, as nossas lentes de cristãos e vamos falar sobre isso. Você falou um negócio aqui muito interessante e tem muitos casais que têm problemas com isso, principalmente quando a esposa, né, tem um prolabore maior que o do marido. Tem mulheres que não conseguem lidar, tem famílias que não conseguem lidar com essa situação. E tem casos de sucesso, porque, um exemplo, quando fazem tudo o mesmo, né, vai para o mesmo fundo, como é na sua casa, como também na minha casa, a Cris também trabalha, a gente hoje une as finanças da família, tudo ali é nosso, não é meu, não é seu, aquilo é da família. Mas o que a gente tem visto ultimamente, né, tô entrando aqui também numa seara um pouco que as pessoas ficam assim olhando meio torto, mas assim, olha só, de um tempo para cá a gente vê uma revolução feminina, a gente vê uma valorização da mulher e tá tudo certo, mas a gente vê hoje as mulheres dando uma ênfase muito grande para a carreira e às vezes esquecendo um pouco os filhos, né? E aí quando a mulher passa a ganhar mais do que o marido, isso pode ser um problema. A minha pergunta assim como não deixar isso ser um problema? Aqui, respondendo isso aqui aos olhos da Bíblia, né? Primeiramente, lembra que eu falei que o primeiro propósito é a minha casa. Uhum. Então, meu marido, meu filho tem prioridade na minha vida. E eles são prioridades. Uhum. Então, eu não dou o meu melhor lá fora. O meu melhor é para ele. Uhum. Então, tudo que a gente faz, o melhor é para nossa casa. Então, nós fomos no Beto Carreiro ontem, vou usar isso como exemplo, fomos com a equipe, pude levar ele, né? Mas a gente se divertiu muito. Eu brinquei, na hora que nós chegamos, eu falei, filha, a única regra aqui é quem vai se divertir mais. Vamos ver quem se diverte mais? E ele tem energia, né? O Gabriel tem energia. Tem energia. Então, assim, mas eu largo tudo para socorrer minha casa. Uhum. Então, minha casa tem que estar bem. Eu entendo que hoje eu tenho pessoas que me ajudam no meu lar, mas sempre eu coloquei prioridade, minha casa estar bem, minha vida com Deus estar bem, meu devocional estar em dia. Porque antes da Regi estar empresária, porque eu estou empresária, a Regi é mãe. Eu não estou mãe, eu sou mãe. Né? A Regi é esposa. Então, e nunca existiu dentro do meu lar, meu ou teu. Sempre foi nosso. Uhum. E tem muita divergência, Anderson, quando o casal ele separa isso. Sim. Então, porque a esposa ganha mais, quem diz que é ela que ganha mais?
Se é nosso, por que tá falando de um ser ganha mais? Então, meu esposo nunca sofreu pressão social em relação a isso. Ele sempre teve muita clareza disso tudo. Porque tem muita gente perdendo a bênção do Senhor por causa disso. Então, assim, Deus, ele provê na Jeová Jireh, o Deus provedor, certo? Então, ele provê às vezes por mim mais, ou às vezes pelo Guilherme mais, ou às vezes por nenhum de nós dois. Cansamos de receber oferta quando nós não tínhamos nada. Cansamos de receber oferta quando nós contávamos moedinha para chegar na igreja. Era moeda de ir de ônibus e voltar. E recebemos oferta. Então, Deus provia de várias formas. E teve ciclos na nossa vida que ele proveu mais pelo meu esposo e teve ciclo que ele proveu mais por mim. E hoje ele provê por nós dois, porque nós dois trabalhamos, somos sócios, né, na mesma empresa, enfim. Então, ele provê por nós dois. Mas entender que, biblicamente, ele é o provedor. Então, se ele é o provedor, por que eu vou brigar de onde está vindo a fonte? Se está vindo mais de mim, amém. Sempre entendemos isso. Se está vindo mais dele, amém, eu vou ajudá-lo. Como eu posso ser essa auxiliadora? Às vezes eu falava, exato, então meu esposo, eu sempre incentivei meu esposo a estudar, sempre incentivei meu esposo a cuidar da aparência. Sempre, saúde, todas as áreas, estudo, tudo. Eu sempre fui a maior incentivadora dele nisso. E ele na minha vida, ele nunca me impediu de fazer esse tipo. Então, ambos potencializavam um ao outro. Quando nós casamos, Anderson, nós não tínhamos uma cama. Nós dormíamos no chão e nós não tínhamos guarda-roupa. Nós colocávamos nossas roupas dentro de caixas de papelão. Nós construímos tudo junto. Sim, a literalmente. Gente, eu e Cris também. Literalmente tudo junto, né? Tudo junto. A carteira de habilitação dele ele tirou depois que a gente casou. Tudo. A gente morou em lugares assim que hoje a gente olha e fala, como conseguimos? Mas porque a gente sempre entendeu esse princípio, que a gente sempre trazia a memória, né? Então sempre fomos nós, agora somos nós dois e o Gabriel. Mas tudo que nós construímos até aqui não foi eu ou foi ele, nós. Então essa divergência de a mulher ganhar mais... É o reino do nosso, né? Em casa a gente tem essa expressão, isso aqui é o reino do nosso. E assim, esse orgulho machista muitas vezes, minha esposa tá ganhando, e como eu fico... Não é como eu fico diante de Deus, muitas vezes. A pergunta que ele faz é como eu fico diante da sociedade. O que vão falar de mim dentro da igreja? Então, assim, é um autoexame. Se eu estou suprindo mentalmente minha esposa, se eu estou suprindo como sacerdote, né? Meu marido sempre tomou a direção na minha casa. Se eu estou suprindo essa parte do direcionamento, do tempo de qualidade com a minha casa, é nosso. Tudo que entra, todas as fontes de riqueza que entra, não é minha nem é dele, é nosso. É o nosso. Então, quando está muito claro isso, porque a sociedade, de alguma forma, ela vai querer entrar nesse quesito, né? Mas se tua esposa ganha mais, enfim. Mas se você entende que é nosso, não existe isso. Não existe. Se no teu coração está firmado, você só tem a ganhar. Sim. Porque não é sobre o que você ganha ou o que ela ganha, é sobre um povo que Deus quer abençoar através da sua vida, através da sua empresa, através do que vocês fazem. Legal. Ainda falando sobre essa questão, né, do empreendedorismo feminino, que dicas você deixa para as mulheres, aquelas mulheres que estão lá tentando, né, ainda desenvolver uma carreira? Eu falo assim, não como o pão da preguiça. É o primeiro ponto, assim. Se você quer desenvolver uma carreira profissional, você vai ter que primeiro entender assim, que vai exigir muito mais de você. Desde o acordar cedo, né? Eu vejo assim que às vezes eu dei um curso recente na igreja que é a mulher que prospera. Então nós falamos muito sobre isso, que é não comer esse pão da preguiça. O acordar cedo, se você tiver que dar ordens, a tua casa, mesmo que você tenha alguém que te ajude, a tua casa é sua. Tem que ter tem que ter ali a tua cara. Então você tem que falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Estudar. Eu quero ser uma empresária no ramo X. O que eu sei desse mercado? Qual foi a análise SWOT que eu fiz desse mercado? Qual foi a análise SWOT que eu fiz minha? Mas eu não entendo nada disso que você está falando. Então, estou falando um pouquinho mais, né? Não estou entendendo o que você está falando. Procure quem entenda. Busque recursos nessa área. Empreendedor, esteja envolvido. Nossa igreja mesmo tem o nosso grupo de empreendedores. Estejam envolvidos. Tem várias igrejas que têm grupos de empreendedores. Se envolva no meio empresarial. Leia livros sobre.
né? Então, assim, é pagar o preço. Para de ficar vendo série. Isso. Esse ano é o ano que eu não vou ver, só The Chosen. Eu falei, a única que eu abri exceção, também já vi. Mas ver série, rio, celular, o tempo todo ali, no que você está gastando seu tempo. Então, ter cuidado com isso. Eu chego em casa, vou pro meu celular. Quantas horas? 30 minutos por dia lendo um livro é muita coisa. Dá um resultado extraordinário no final do mês, se você for fazer a conta. Então, a Regi hoje, só para você ter uma noção, faz teclado, faz inglês, faz karatê, faz mentoria, lê 3 livros, faz academia. Que hora você levanta, Regi? 4, 4:30. Que horas mesmo, Regi? 4, 4:30. E as pessoas olham, né, aqui, olham o resultado, mas não olham o caminho que foi trilhado, né? Regi, isso é fantástico. Você é extraordinária, minha amiga. Olha só, falando um pouco sobre os seus negócios, você também faz consultoria, desenvolvimento de negócios. E me conta também a questão da Demicon, né? Como você chegou, você falou, pincelou aqui um pouco sobre como foi a sua chegada na Demicon. Então, conta o que é a Demicon. Então, a Demicon, nós usamos a ferramenta consórcio para realmente realizar os sonhos e os projetos das pessoas, né? Desde uma casa, um carro, Isso uma tem viagem. tudo a ver com você, né, Regi? Tudo a ver com você. Impressionante. E a gente realiza esses projetos, esses sonhos, a gente traz literalmente, assim, eu vejo assim, pessoas que chegam às vezes pra gente, não tinha esperança de um carro novo, né, pagar ali um absurdo no financiamento, então ter aquele planejamento, eu falo assim, sabe, Anderson, as pessoas, elas não são imediatistas. Às vezes as pessoas chegam pra mim, Regi, né, as pessoas são imediatistas. Não, elas não são imediatistas. Elas tornam tudo imediato. Por exemplo, todo mundo sabe que carro tem tempo de validade. Começa a dar muito problema, começa a levar muito no mecânico, vai ter que trocar. Mas por que eu não me programo antes? Porque eu já fiz um financiamento que já tomou todo o meu ali o meu valor mensal do meu orçamento e eu não me planejei para aquilo. Então, não é que o brasileiro é imediatista, ele torna tudo imediato. Ele vai lembrar de trocar de carro quando o carro começa a dar problema. Ele vai lembrar de fazer uma reforma na casa quando começa a dar começa isso, aquilo, ele vai lembrar de uma reforma. Ou ele vai lembrar de comprar uma casa ou pensar numa aposentadoria. Você sabe que o INSS não vai existir daqui a um tempo, né? Então, ele vai lembrar de pensar numa aposentadoria quando ele estiver com 50 anos, né? Algumas. Salvo, você que está vendo, às vezes está falando, não, eu não sou assim, salvo 1%. Então, se você está falando para mim que você não é assim, você é 1% da população. Mas nós estamos na época mais produtiva da nossa vida. Então, existe uma época mais produtiva da nossa vida, né? Que é ali dos 25 aos 45, 50, é uma época que você está com gás, que você está pondo em prática tudo que você aprendeu. E nessa época é a época de você realmente pensar em fazer um planejamento. E muitos não pensam. Ganham mais, gastam mais. Né? E viviam num padrão, mas o prolabore ou o salário veio um pouco mais ali, já tem lugar, já coloca algo em cima. E o brasileiro, ele é acostumado a pagar muitos boletos, Anderson. Só que nós colocamos um boleto que ele paga para ele mesmo. Então, nós chamamos o nosso boleto do bem, que é aquele boleto que você paga para o seu sonho, para o seu projeto. Não é o boleto da luz, do carro lá, do financiamento que você está pagando, ou da água, ou do gás, ou enfim, o boleto da internet, o boleto. Você não está pagando um boleto para outra pessoa, você está pagando um boleto seu, que pode ser dentro de um mês, de 1 ano, 2 anos, enfim, mas é teu, você já está ali planejando. Então, a gente, realmente, a Demicon, ela traz essa consciência, que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sim. Aquele que planeja, colherá fartura. E o tolo não planeja. Mas aí também a gente trabalha com uma mudança na mentalidade do brasileiro, né? O brasileiro, ele não foi preparado emocionalmente para guardar para o futuro, guardar para frente, né? O brasileiro, ele foi preparado para viver com recursos do governo, né? A gente tem, infelizmente, muitas pessoas que vivem a custas do governo e elas querem gastar tudo que tem, né? Tudo que vem vai rápido. E aí agora vem essa onda do tigrinho, né?
Meu Deus, jogos. vocês viram quantos bilhões são passados nesses jogos? Então, diga para mim, brasileiro não tem dinheiro para investir ou ele não prioriza? Ele acredita, ele vai no que é mais fácil, no que abrilhanteia os olhos assim, não, isso vai ser, é um dinheiro rápido, né? Jogo e tudo mais. Mas, Regi, como contra essa mentalidade? O que você acha? É uma cultura, e cultura leva sim, tempo. Leva tempo. Né? Cultura leva tempo. Uma vez eu vi... E agora joga ao nosso favor, né? Até as bets, né? As bets. Se você for olhar, acho que todos os times de futebol do Brasil, da Série A, são patrocinados por bets. Aposta fácil. Sim. Então, é dinheiro fácil. Dinheiro fácil, né? Então, assim, o que eu tenho falado? A gente vê, realmente, que tem gente que tá ganhando dinheiro, enfim, eles mostram o ganho, né? Não mostra o quanto já perdeu também. Mas eu sempre, quando eu vou atender um cliente que tem esse perfil, eu falo assim, eu não tô nem falando para você parar de fazer isso, porque eu não vou falar pra pessoa, para com isso que você tá fazendo. Mas eu falo assim, ei, e se isso aqui der errado? Qual a tua outra opção? Então, a gente vai trazendo essa cultura aos poucos. Eu ouvi de um grande mentor uma vez, assim, ó, se você é uma vela, ilumine aonde você está. Daqui a pouco você vira uma lamparina, ilumine mais. Daqui a pouco você vira um farol, né? Então, a gente vai trazendo, por isso que a gente é formado por uma equipe muito bem treinada. A gente vai trazendo essa consciência, essa cultura dentro dos nossos. E eles vão, por isso que a Ademicon virou essa potência, né? Essa empresa bilionária hoje. Por quê? Porque os brasileiros começaram agora a olhar para o consórcio diferente. Gente que chegava para mim, Anderson, e falava assim, consórcio demora. Aí eu falava assim, querido, 10 anos da tua vida já não se passaram? Passou. Você percebeu que passou 10 anos da tua vida? Nossa, foi rápido. Pois é, meu querido, 10 anos irão passar novamente. Você fazendo hoje ou não fazendo, daqui 10 anos vai passar novamente. Se você entra hoje no financiamento de 35 anos, quantas casas você vai ter em 35 anos? A possibilidade de você ter? Uma. E se você entra num consórcio que o menor prazo é 18 anos? Então, assim, daí você vai trabalhando essa mentalidade. Mas leva tempo, mas eu vejo que acelerou um pouco o processo. Tá? Hoje nossos números falam, né? Os nossos indicadores, eles mostram isso, né? Hoje nossa menor carta hoje é 80.270 por mês a parcela. Então eu vejo assim que hoje o brasileiro se abriu mais para ouvir, pelo menos, porque antes não queriam nem ouvir, né? Então se abriu mais para ouvir. E isso é importante. Conhecer o que é. E sabe o que me impressiona, Anderson? Amigos milionários que trocam carro pelo consórcio. E aí eles chegam para mim e falam assim, Regi, os meus colaboradores, os meus empregados fazem financiamento. Existe um segredo aí. Pessoas que estão, né, ali ganhando bem, né, milionários, trocando carro para o consórcio. E pessoas que estão ganhando ali os seus salários mínimos se enfiando em financiamento. É difícil entender isso, né? Então você tem que olhar, dinheiro, eu brinco, eu falo nesse livro que eu li, A Mente Acima do Dinheiro, fala, né, que dinheiro não leva desaforo. Você tem que saber administrar. Uma hora a conta vai chegar. E a nossa palavra também, a palavra vem também, né? A um ele deu 5, aí a um ele deu 2 e a outra ele deu 1. Aí o que tinha 1 enterrou o talento, ele foi lá e deu para o que tinha 5. Então administrar bem o nosso dinheiro também traz mais dinheiro. Sim. Então, quando eu começo a entender, eu estou fazendo um planejamento, eu estou guardando, eu estou investindo, eu estou criando uma mentalidade de investidor, teu dinheiro vai multiplicar, vai dobrar. Porque você está cuidando dele. Regi, a gente chegou no final aqui do nosso bate-papo. Infelizmente, a gente teria muitos outros assuntos para conversar, né? Mas eu queria que você aqui deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo em casa. Que conselho você daria para os jovens? Eu tenho um filho de 21 anos, que está fazendo a produção desse nosso podcast hoje. E às vezes eu falo para ele, filho, guarda um dinheirinho. Guarda, porque quando chegar com 60 anos, você vai ser um cara extraordinário, vai ter muito dinheiro. Mas é difícil convencer um jovem, né? Difícil convencer um jovem a pegar aquele dinheiro e daqui a 30 anos eu vou usufruir dele. Daqui a 20, 30 anos. Ou, no caso dele, daqui a 40 anos. Alguma coisa precisa ser feita. Então, quais conselhos você deixa
para esses jovens, para essas mulheres que estão começando as suas carreiras? São 2 perguntas aqui, né? Para os jovens que querem poupar e para as mulheres que estão começando a sua carreira. Você pode deixar alguns conselhos para a gente em relação a isso? Com certeza. Aí pode olhar para a câmera e manda bala. Com certeza. Bom, jovens, né? Eu já tive a sua idade e ela vai passar de qualquer forma. E as suas escolhas agora vai garantir o que você vai colher. 5 anos irão passar de qualquer forma. Tudo que você escolher fazer hoje, tudo que você plantar. Se você acreditar na lei da semeadura, ninguém planta feijão e colhe arroz, ou vice-versa. Então, tudo que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. O que você tem plantado na sua vida? O consórcio, ele te dá essa ferramenta. Você planta hoje e talvez você não precise esperar 18, 20 anos, que é o nosso prazo máximo. Pode ser que no próximo mês você usufrua do teu bem. Mas mesmo que você tenha que esperar, e você sabe que lá na frente você vai pegar até um valor a mais do que você investiu. Mesmo que você tenha que esperar, a espera vai valer a pena. E aquele 1% hoje da população, 1% hoje da população é independente do governo, é independente de parentes, é independente de caridade e é independente de... Tenho certeza, jovem, olha ao seu redor. Quantos adultos, quantos sêniores hoje que estão aposentados, mas têm que continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida? Qual caminho você quer? Ser 1% da população ou estar nessa porcentagem aqui, dependendo de parentes, do governo, ou depois de se aposentar ainda ter que trabalhar? E quero deixar mais um recado para você, jovem. A aposentadoria não é idade. Aposentar é acordar e todos os dias que você acordar, saber que as suas contas estão pagas. Então, você, jovem, que acordou hoje e a tua conta está paga, é sinal que você já é um aposentado. Então, a aposentadoria nada tem a ver com idade, e sim com planejamento. Então, assim, deseja acordar um dia e escolher ir fazer o teu propósito, escolher ir para a tua empresa porque você ama e porque você quer, não porque você é obrigado a pagar contas. Isso é aposentadoria. E nós temos a ferramenta para você. E para você, mulheres, primeiramente, honre sua casa. Se você entrega o teu melhor lá fora, entrega o teu melhor dentro da tua casa. Honre teu marido, honre teus filhos, honre a tua casa. Honre a tua casa e tudo que você honrar dentro da tua casa vai ser consequência, porque tudo comunica. Da mesma forma que você comunica dentro da tua casa, da mesma forma que você comunicar dentro da tua casa, as pessoas vão ver isso lá fora. Porque de nada adianta ganhar o mundo e perder quem são as únicas pessoas que sabem quem você realmente é. Então, honre o seu lar e Deus vai honrar você onde você pisar. E tudo que nós plantamos, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, lança sementes em terrenos férteis e eles darão bons frutos. Como está o teu coração? Teu coração é um terreno fértil? Estude, não como pão da preguiça. Levanta e faz. E eu tenho certeza que seus negócios, seus planos serão abençoados. Regi, que demais. Muito obrigado. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu vou te chamar outras vezes, né, para a gente conversar muito. A gente tem muitas coisas para conversar. Gente, conversei aqui com a Regi, né? A Regi, esposa do Guilherme, mãe do Gabriel, essa pessoa extraordinária. E nós vamos trazê-la aqui novamente. E você fique ligado, continue ligado aqui no podcast In The House. Todas as semanas nós nos reunimos aqui para bater um papo sobre fé, propósito e conversas reais que edificam. Até mais, até breve. E segue a gente aí, ativa o sininho e já segue a gente.